Paz do Senhor Jesus, meus irmãos queridos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Desde já eu desejo que o amor do Pai, a misericórdia do Filho e o poder do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. É o que eu desejo nesse início de vídeo. Hoje, um dia frio, quarta-feira, tá meio frio, agora à noite, Para graça do Senhor e para o fortalecimento do nosso espírito. Hoje foi dia de culto abençoado, meus irmãos, e nós damos a sequência, chego em casa e continuo meditando, buscando conhecer mais um pouco, sobre a palavra, sobre o que o Senhor tem para nos falar, e sempre encontro respostas, para possíveis questionamentos, sempre encontro respostas, para situações cotidianas, Enfim, meus irmãos, hoje eu venho falar de uma palavra que eu estava buscando aqui, que tem a ver com o que nós sentimos durante a caminhada, Tem a ver com uma parte que é humana, extremamente humana, que está ali, ligada com o nosso cansaço. Meus irmãos, tem dias que nós nos sentimos cansados. Tem dias que nós estamos realmente cansados, fisicamente, emocionalmente, sentimentalmente, em várias áreas. São tantos ataques que nós sofremos, meus irmãos, são tantos ataques, situações que não se resolvem, que se estendem, fica aquela coisa que nem impasse, fica aquela sensação de dúvida, mas eu estava falando com o Senhor acerca dessas coisas, agora há pouco mesmo, foi bem agora, e o Senhor me deu um direcionamento, com duas passagens na Bíblia, Uma delas já é uma passagem muito conhecida, um trecho bem conhecido da Bíblia, uma palavra muito conhecida, que é em Eclesiastes 3, onde o título diz assim: há tempo para tudo, Começando do versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu vou ler apenas esse versículo de Eclesiastes, apenas esse. Vou repetir. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, quando o Senhor nos diz tempo, há tempo para tudo. Muitas vezes eu mesmo eu percebi isso, que eu sempre ouvi essa palavra, conhecia já essa palavra, mas e o entendimento do que quer dizer? O que quer dizer há tempo para tudo? Às vezes
Vou falar de mim, né? Não vou nem citar vocês, vou falar vou falar de mim, né? Mas não no sentido de me engrandecer. Não vai ser isso que eu vou fazer. Eu, quando ouvi essa palavra, irmãos, ouvi muitas vezes, muitas pregações dizendo sobre isso. Pessoas já me disseram, né? Até quem não é cristão fala isso, fala esse trecho, né? Até quem não é crente, quem não é cristão, quem não é evangélico, fala isso. Que há tempo para tudo, né? E eu fiquei meditando agora há pouco e falei, meu Deus, o que quer dizer esse tempo? Tempo, né? Existe uma distância entre o nosso pedir ao Senhor, uma distância entre o nosso pedir e o derramar do Senhor, né? Tem uma distância aí. Essa distância pode ser curta, pode ser longa, né? Até mesmo muito longa. O tempo determinado, diz bem assim, né? Tudo tem o seu tempo determinado, né? Aqui nesse versículo o Senhor nos fala duas coisas. Tudo tem o seu tempo determinado, certo? Então tudo tem o tempo determinado para acontecer. Cada propósito debaixo do céu também tem um tempo, né? Aqui eu fiz só uma inversão, mas ficou o mesmo sentido, né? Lendo como está aqui na Bíblia, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Então o Senhor nos ensina duas coisas aqui. Tudo tem um tempo determinado. Tudo que vai acontecer já tem um tempo determinado. Irmãos, e algo que nós, ainda não clamamos, não pedimos, o Senhor sabe, o Senhor já conhece o nosso passado, presente e futuro, né? Mas quando nós colocamos um novo propósito, né? Um novo propósito, né? Então cada propósito tem um novo tempo determinado. Todo propósito tem um tempo determinado debaixo do céu, né? Então, quando nós clamamos ao Senhor por alguma causa, já tem coisas que o Senhor já está trabalhando já, que o tempo já foi determinado, mas tem coisas que nós vamos pedir, vamos clamar, que será também determinado o tempo. E às vezes nós acabamos por confundindo, né, as coisas, porque às vezes nós pensamos, Senhor, mas eu já tenho 5, já tenho 10, 15, 20 anos de convertido, né? E uma coisa que nós começamos a pedir faz 1 ano, 6 meses, não sei, né? E já começamos a reclamar que o Senhor não nos atende. Então o Senhor falou comigo na relação do tempo, relação entre tempo e processo. Como eu falei no vídeo anterior, acho que foi no vídeo anterior, muitas vezes, foi uns 2 vídeos atrás, muitas vezes o Senhor vai derramar a bênção sobre nós, sobre nossa vida, mas nós cometemos pecados, Satanás vem e nos acusa e a nossa bênção é retida. Prolongamos o tempo da nossa bênção, irmãos. Tudo tem um tempo determinado, mas cada propósito tem o seu tempo determinado, Cada propósito tem o seu tempo determinado.
Se entramos com um propósito e não cumprimos, né, isso será prolongado. E quando nós decidimos tomar a posição real com o Senhor, muitas vezes nós nos cansamos. Muitas vezes nós nos cansamos desse tempo, de esperar. Por que, irmão Fábio? Por que cansamos? Somos ansiosos, somos impacientes, não queremos esperar, não queremos passar pelo processo, não queremos ser tratados, queremos burlar o tempo do Senhor. Muitos se frustram, como eu já me frustrei. O Senhor não faz, né? Eu até estava conversando com o irmão e minha irmã esses dias, né, onde eu estudo, na escola que eu faço um curso. Eles também são, né, cristãos e muitas vezes nós estamos ali, né, nos cansamos, pedimos, né, e não temos a paciência de esperar, já queremos para ontem. Né? Eu mesmo citei algumas vezes que eu entrei em campanha, fiz campanha para isso, para aquilo. Descia na madrugada, orava, com propósito, terminava a campanha e não fazia mais nada por aquilo. Falava, agora é sua vez, sim, eu já fiz minha parte. Não preciso mais orar. Passava um dia, 2 dias, uma semana, um mês, nada. Um ano, nada. Deus não fez. Eu culpava Deus. Né? Cansaço. Eu arriscaria dizer até a falta de compromisso. Né? Porque quando temos compromisso com o Senhor e entendemos, né, a forma que o Senhor trabalha, nós vamos persistir. Mas por que o irmão falou falta de compromisso? Né? Mas muitas vezes não é nem falta de compromisso até com uma palavra, mas também falta de compromisso com o propósito que você tinha, que eu tinha. Né? Porque se temos realmente uma vontade, um desejo, né, um propósito, assumimos o compromisso de buscar por aquilo constantemente. Né? É igual quando queremos comprar um bem, nós começamos a juntar um dinheiro e vamos até o fim, até conseguir aquilo. Né? Quantos casos de pessoas que juntam dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, com muito sacrifício, né? Se abstendo de várias coisas, de vários prazeres, né? De gastar dinheiro no final de semana, de comer uma coisa diferente no sábado, param de sair, economizam, não compram roupas tão caras mais, buscam marcas mais inferiores com preço mais em conta. Tudo por um propósito. Tudo com um propósito, que é comprar aquela casa, aquele apartamento, dar uma entrada, comprar um carro, né? Mas na nossa oração, nosso compromisso com Deus, não temos o mesmo empenho. Quando vamos buscar uma bênção financeira, talvez até sim, né? Porque quando fala de dinheiro mexe muito com o ser humano, né? Muitos até vão até o fim, ficam orando, né? Como eu disse, né, irmãos? Eu sempre falo nos meus vídeos, eu falo só do que eu já vivi, do que eu já fiz, do que eu já passei, né? Então eu já fui esse tipo de pessoa. Eu já fui esse tipo de crente. Não vou nem dizer cristão, porque eu era crente mesmo. Né?
Então, mas por motivos, por minha vida espiritual, por minha vida familiar, do casamento que eu tinha, da família que eu tinha, né? Muitas vezes eu não buscava com a mesma intensidade por uma questão financeira. Eu só estou dando exemplos, né? Então tudo tem um tempo determinado, cada propósito tem um tempo determinado. Mas dentro desse tempo que é determinado, nós temos que continuar fazendo a nossa parte independente do que aconteça. Do contrário, não é objetivo. Do contrário, não é um propósito. Do contrário, não é um compromisso. Né? Ou quando nos empenhamos num trabalho, se nos empenhássemos, irmãos, do jeito que nos empenhamos no trabalho, né? Alguns nem tanto, né? Mas isso não vem ao caso, né? Ou com o mesmo empenho que colocamos, que muitos colocam para a compra de algum bem, algum imóvel, um veículo, o mesmo compromisso e empenho se nós colocássemos na nossa vida espiritual, né, conquistaríamos muito mais coisas além dessas que lutamos para conquistar, né, que muitos lutam para conquistar. Né, só um comparativo que eu coloquei aqui para entendermos, né, a questão de o início do propósito, né, do compromisso que assumimos, até Deus derramar a bênção em nossa vida, né? Tem um tempo, tem um processo, né? Tudo tem um tempo determinado para acontecer. Às vezes parece que a luz começa a vir lá no final do túnel, né? Aí de repente, quando você acha que você vai alcançar, aquela luz some de novo. Ela diminui, vai ficando distante de novo. Quando nós achamos que vamos dar o passo, meus irmãos, tudo tem um tempo determinado para acontecer. Mas como eu disse no início do vídeo, em relação do cansaço, às vezes nós nos cansamos, ficamos exaustos fisicamente, mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente. Nos cansamos, o semblante muda. É aí que devemos, buscar uma estratégia, que uma delas é o que eu coloquei aqui agora há pouco, relação do empenho que nós temos. Se for um objetivo mesmo, nós não vamos parar, Quando você está estudando, fazendo um curso, você quer acabar aquele curso, você não desiste. Você vai com fome, você vai chovendo, dá umas jogadas ali para conseguir dinheiro, pagar passagem, dá um jeito, Tudo é caro hoje em dia, Mas para ir para a igreja, não temos esse empenho, Se chove, se faz muito frio, se está muito calor, se está de dia, se está muito de noite, Então, aí que está a questão do propósito mesmo, É não pararmos, Mesmo cansados, Mesmo exaustos, vamos ao culto, vamos buscando. Sabe por quê, meu irmão? Porque
O Senhor me deu também aqui Isaías 40. Isaías 40. Porque muitas vezes, irmão, junto com o cansaço vem o desânimo. Junto com o cansaço vem o desânimo, porque o cansaço, quando estamos com o cansaço elevado, corpo e mente, né? Principalmente na mente, nós ficamos mais sensíveis a ataques, né? A nossa mente, ela dá aquela enfraquecida e começamos a pensar algumas coisas de novo. Não vai dar certo, né? Nossa, estou tão cansado. Será que eu vou mesmo? Será que eu vou conseguir? Né? Então, o cansaço, ele traz o desânimo junto. Né? Aí que nós temos que ter o discernimento e saber identificar o que está acontecendo conosco. Né? Por isso que um dos frutos do Espírito Santo é a mente sã, irmão. Mente sã. Mente sã. Temos que clamar a Deus, ao Espírito Santo, para nos dar uma mente sã. Dessa forma nós vamos conseguir identificar o que está acontecendo conosco. Eu não estou falando de psicologia. Não é isso. Né? Mas o Espírito Santo pode nos dar uma mente sã. Nós podemos clamar pelo dom do discernimento, clamar por fortaleza, por força, né? Se estivermos com os joelhos ligados no céu, nós vamos identificar que isso está acontecendo conosco. É igual eu falei aqui, cansaço, né? Nossa, meu Deus, hoje eu não vou no culto, estou tão cansado. Aí você fica em casa. Fica só pensando em besteira. Se eu estiver falando algo errado, né, pode deixar no comentário aqui. Né, fica em casa só pensando besteira, maquinando coisas, né, que vai desanimar ainda mais, maquinando coisas, né, que vão te tirar o foco. Táticas do inimigo contra a nossa vida. Cansaço e desânimo. É um outro tópico de um material que eu estou montando, né? Montando não, na verdade eu não comecei a montar, mas na minha cabeça eu já estou traçando, né, os conteúdos. Falta eu passar né, os tópicos, né, para um papel ou para um aplicativo aqui no celular, né? Que fala das táticas, né, que o inimigo usa contra a nossa vida. E uma delas é que eu estou falando agora. Cansaço e desânimo. Tá um atrelado com o outro. Né, você conseguiu se identificar com isso que eu disse, né? Estou cansado, não vou no culto. Aí você fica, né, em casa. Com aquela cara, briga com a esposa, briga com o esposo. Já fica pior ainda. Aí que vem ainda mais o desânimo, né? Aí você já começa a pensar, igual eu disse agora há pouco, né? Que as coisas não vão dar certo. A dúvida entra no seu coração. A dúvida entra. Né? Talvez no dia seguinte você amanheça melhor, mas talvez não. E se tivesse ido ao culto, será que você estaria pior? Ou você já estaria melhor? Porque lá você iria se derramar aos pés do Senhor, clamar por força, clamar por ânimo, bom ânimo. Não temas e tenha bom ânimo, né? Irmãos, nós somos humanos, né? E isso é do ser humano mesmo, né? E o Senhor me deu Isaías 40, né? Que nesses momentos de desânimo,
Olha o título do capítulo 40 de Isaías: Palavra de consolo. Eu não estou nem falando aqui de lutas, de provações, não é nada disso que eu estou falando, né? Mesmo que tenha alguma ligação, né? Mas o foco não é esse hoje. É em relação ao desânimo mesmo. O desânimo por às vezes esperar alguns tempos determinados, né, pelo Senhor debaixo do céu, né? Que não devemos desanimar e não devemos desistir, né? Porque o Senhor já nos prometeu, basta somente nós esperarmos o tempo, fazendo a nossa parte, sendo fiéis, não nos desviando, né? Então aqui, irmãos, eu separei alguns versículos. Na verdade eu já tinha anotado aqui porque é uma palavra que eu leio constantemente, que Isaías 40, né? Eu leio muito Isaías 40, Isaías 43, né? Tem até alguns outros, 42 também eu gosto, o 44, né? Essa parte do meio, até se não me engano o 20, o 37, a profecia de livramento, né? Tem muitos. O livro de Isaías é um livro riquíssimo, né? Aliás, a Bíblia toda, né? Mas tem alguns que nós nos identificamos um pouco mais que outros textos, né? E o livro de Isaías é um que eu me identifico muito, Isaías, Jeremias. Gosto de Ezequiel também, porque traz palavras de correção, né? 1 Pedro, 1 João, o livro de Tiago. Porque, irmãos, particularmente para mim, o que funciona é a palavra dura, né? Para mim não funciona a palavra de passar a mão na cabeça. Essa é uma particularidade minha, né? Se bem palavra muito mansa, para mim não funciona. Eu nem gosto muito de ficar ouvindo, né? Porque para mim o que me fortalece, o que me edifica é a palavra de pancada mesmo, né? Mas isso é uma particularidade minha, da vida que eu tive, a vida que eu levei no meu passado, né? Então eu preciso de uma palavra mais forte, eu preciso de um alimento mais forte, né? Então aqui Isaías 40 vem nos dizendo assim no versículo, deixa eu ver a partir de qual que eu vou ler, né? Então quando eu disse a questão do cansaço, irmãos, eu vou ler aqui o final do capítulo 40 apenas, né? Que fala bem a ver em relação ao cansaço que eu vim dizendo, né, durante o vídeo. Vou começar do versículo 28, isso. Isaías 40 a partir do versículo 28, que diz assim: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutível o seu entendimento. Então, meus irmãos, nós nos cansamos, mas o Senhor não. E é Ele quem nos dá força. É Ele quem nos fortalece, né? Nosso Deus, Ele não se cansa e não se fatiga. Nós sim, então em quem nós vamos confiar? Em nós mesmos? Se o nosso Deus é quem não se cansa e não se fatiga, vamos confiar em quem? No nosso irmão? Pai, mãe, esposa, filhos? Não. Vamos confiar em Deus. Se Deus disse que já tem um tempo determinado, vamos confiar e esperar, né? No 29, o Senhor nos diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A resposta que o Senhor me deu referente ao cansaço, irmãos. Porque hoje foi um dia que eu estava da forma que
Eu vim falando desde o início do vídeo. Vejam que até o meu semblante hoje está um pouco diferente. Mas são as lutas. É por isso que eu sempre digo, irmão, nos meus vídeos, eu não falo do que eu não vivi. Eu já disse algumas vezes, se eu não vivi, eu estou vivendo no momento. Mas como que o irmão vem falando desse cansaço, que estava cansado hoje, vem gravar o vídeo agora? Sim, irmão, sim. Sim, é experiência vivida. Experiência do que se deve fazer nesses momentos, é estratégia. Por isso que eu disse, temos que estar ligado na fiação, joelho no chão, clamar pelos dons, pelos frutos, não os dons, os frutos do Espírito Santo. E um deles que eu disse é a mente sã, uma mente calma, uma mente que não se desespera no momento de aperto, no momento de angústia, no momento de dificuldade. Uma mente sã, que consegue parar, pensar, analisar o que está acontecendo e identificar. E dessa forma, agir com a estratégia que o Senhor já deu nos cultos que nós vamos e nos que nós aprendemos na palavra. Isso é praticar a palavra, meu irmão. Isso é praticar, A fé, ela vem do quê? Eu ouvir a palavra. E fé é o quê? Ação. Vamos colocar a fé em ação. Vamos colocar o que aprendemos na palavra em ação. Aí no versículo 30, no 31, vamos pular o 30, o Senhor diz assim, é o último versículo do capítulo 40 de Isaías, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmãos, eu dou minha cara a tapa, Eu desafio qualquer um que se no dia que você estiver se sentindo cansado, eu desafio qualquer um, no dia que você estiver se sentindo abatido, você for ao culto, buscar uma palavra, e no dia seguinte você não acordar melhor, meu irmão, eu jogo fora a minha Bíblia. Eu jogo fora, porque senão o Senhor estaria mentindo. Quem é que vai renovar a sua força? A minha força. O próprio Deus, está escrito aqui. A quem nós vamos buscar? Está vendo a importância de entender, o que acontece conosco? Eu não estou falando de psicologia, não entenda isso. Estou falando de discernimento, irmão, discernimento. O mundo espiritual existe, ele é real. Estamos constantemente sendo atacados, acusados. E uma das estratégias que Satanás usa contra a nossa vida é o cansaço, é o desânimo. Setas, irmãos, esse tempo aí que você está esperando não serviu. Você já orou, você já fez isso, fez campanha, já foi no monte, já jejuou, já pediu para pastor orar, e aí nada acontece, Quem nunca já pensou isso? Quem já não pensou isso? Eu já pensei. Deus nunca resolve as minhas coisas. Tempo, irmão, paciência. O tempo não é nosso. O tempo é do Senhor. Um dia para nós é 1000 anos para o Senhor. O nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. É Ele quem decide, é Ele quem determina. Não somos nós. A única coisa que nós determinamos na nossa vida é se vamos prolongar mais a espera ou não. Quando pecamos, aí sim nossa bênção é retida e o tempo é prolongado. Esse é o único poder que nós temos,
Esse é o único poder que nós temos. Porque nós damos legalidade para que Satanás haja na nossa vida. Mas aí já estou indo para um outro assunto, né? Mas é isso, irmãos. Eu acho que basicamente o que eu senti no coração de falar é isso, né? Cada coisa tem um tempo, foi o que o Senhor me disse, né? E é Ele quem nos dá força e renova a nossa força, né? Aquilo como diz no versículo 29 aqui de Isaías 40, 29, né? Ele dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Então, se você está sentindo cansado, sem vigor nessa noite, Deus está dando um renovo para o seu ânimo agora. Em nome do Senhor Jesus, receba a Maia Cântara, sube as nébias coutina, Maia Séria, Shuri, Maia Séria, Maia Shuri. Receba nesse momento, meu irmão. Receba nesse momento o renovo do céu, o renovo do Senhor. Receba nesse momento. Abra o coração. Deus está renovando sua força. Logo você estará caminhando novamente sem se fatigar. Receba nessa noite, meu irmão. Receba nessa noite o vigor, a renovação. Deus multiplica o seu ânimo nesse momento. Amém, meu irmão? Então fique com essa palavra nessa noite. Fique com essa palavra no seu coração. Confie e espere no Senhor. Confie e espere nele. Amém, meu irmão? Deus abençoe grandemente sua vida. Eu fico por aqui nessa noite, né? Paz, misericórdia seja derramada sobre a vida de cada um. Que amanhã seja um dia abençoado e próspero, né? Não questões financeiras, mas na sua vida espiritual, familiar. Amém, meu irmão? Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né? Fiquem com essa palavra, né? Logo eu trarei mais alguns vídeos. Deus abençoe a sua vida.